Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa de verdade. Como é que eu faço tudo isso? Bom, a primeira coisa é parar de apagar incêndio, né? Parar de ter que correr o dia inteiro atrás das coisas, resolvendo o problema, resolvendo o pepino. Eu chamo isso de incêndio, né? Tem empresário que é bombeiro, né? Deveria dizer assim, ó, minha profissão é bombeiro profissional, passo o dia apagando incêndio. Incêndio que, de repente, um colaborador causou por não ter feito alguma coisa que era para ter feito, por ter feito mal feito, aí tem que o empresário fazer, tem que refazer. Muitos incêndios o próprio empresário causou, não se organizou, não pensou nas consequências, agiu lá de um jeito meio moda louca, né? Sem parar para pensar, não tem processo, não tem uma organização, as pessoas não sabem o que tem que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, não tem rotina estabelecida. Às vezes tem que correr para pagar uma conta, tem que correr para buscar algo que faltou, mandou o colaborador fazer um atendimento, o colaborador não soube, tem que ir lá correr, passa o dia apagando incêndio. O problema é que quando passa o dia apagando incêndio, não tem tempo para melhorar a empresa, para fazer a empresa dar dinheiro de verdade. E sim, a empresa, na minha opinião, é uma das maiores fontes de dinheiro que existe. Quer ganhar dinheiro de verdade? Abre uma empresa, mas faz do jeito certo. Isso é tão verdade que eu sou investidor, eu invisto em várias coisas. Eu invisto em bolsa de valores, e eventualmente invisto em algum imóvel, não gosto muito, mas eventualmente pego alguma oferta ali, acabo investindo, compro e vendo. Mas o que eu gosto de investir, que me dá dinheiro mesmo, é empresa. É empresa. Não tem nada que dê mais dinheiro do que empresa, né? Então, assim, ó, empresa certa. Mas para a empresa certa funcionar e dar dinheiro, você tem que fazer o tema de casa, o tema de empresário, que é organizar a empresa para que ela dê dinheiro. Eu chamo isso de organizar os processos, organizar as rotinas, organizar para que a empresa, para que a empresa funcione sem você ter que estar lá empurrando, mandando, cobrando. Ah, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Não, isso aqui é desse jeito. Não dá para ser assim, não dá. Você tem que estar lá no topo, né? Lá no topo, em cima. Isso eu chamo de organizar os processos. E aí sim, você vai ter uma empresa lucrativa. E aqui no Café com Consultoria eu venho para falar com você, diretamente com você, que é dono de uma empresa, tem 5 funcionários ou mais, e tá aí com alguma dúvida, tá com algum dilema, algum desafio, ou mesmo algum problema que impede você de parar de apagar incêndio, de organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Então, tô aqui para te ajudar, falar diretamente com você que quer conversar comigo ao vivo aqui. Bom dia. Tudo bem, Campo? Tudo bem? Bom dia. Como você se chama? Max. Max. Fala de onde, Max? Falo da cidade de Franca, São Paulo. Franca, São Paulo. Bacana. E a empresa é de que área? Somos confecções de uniforme esportivo e uniforme empresarial. Como é que eu posso te ajudar, Max? Então, Campos, a gente está passando por um processo bem complicado, né, do mercado, principalmente no varejo. Enquanto estávamos com pandemia, né, bem restrito, a gente vendeu, conseguiu fazer a empresa crescer, só que a gente chegou num ponto que a gente começou a perder um pouco o controle da situação, né? A empresa vinha, na época, com 5 funcionários, hoje nós estamos aproximadamente com 15 funcionários, mais uma equipe de 7 ou 8 fora da empresa. E assim, cara, eu vi suas lives e me interessei, porque a gente chegou naquele ponto que você fala de desistir, os seus sonhos ser jogado pelo ralo, e você não conseguir, você achar que você é incapaz, sabe? E é uma empresa que tem 7 anos no mercado, atender uma demanda grande de atacado, conseguir atender uma demanda de grandes clubes da nossa região, de Varziano, e a gente pega 1 ou 2 meses que sai do controle financeiramente da empresa, a gente começa a ficar meio em pânico, né? E tudo você quer apagar incêndio, né? A gente tem uma dificuldade aqui, que hoje, um exemplo, se o Max ficar doente, no caso eu, a empresa para, a empresa não funciona.
entendeu? É um portão do eletrônico da empresa que para de funcionar, eles não conseguem achar um telefone de um técnico. É uma máquina que começou a fazer um barulho, não consegue me descrever. Aí, às vezes, assim, não é nem culpa só deles, às vezes é culpa minha mesmo de estar sempre em cima para tentar pagar, resolver para eles. Então, eu queria uma orientação sua. Você me pediu muita coisa aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos focar numa perguntinha. Faz uma perguntinha de um problema que eu consigo te ajudar para não ser muito genérico aqui. Vamos lá, eu queria que você me orientasse como eu desvincular um pouco a minha parte de empreendedor da empresa. E for porque eu sou muito estratégico e sou comercial. Então, como eu converso muito, eu tenho muito facilidade de fechar grandes negócios, essas coisas. Eu trabalhei 12 anos na Mercedes em evolução, atendendo frotista. Então, meu faturamento era de 500, 600 mil aí por cliente. Então, eu queria poder executar essa função que eu fazia fora, dentro da minha empresa, mas com capacidade, entendeu? Então, eu queria desvincular um pouco desse apagar o incêndio, que eu falo assim, de depender da minha presença para o negócio rodar. Não sei se você conseguiu compreender. Você quer ter tempo para focar nas vendas, se eu entendi direito, né? Sim, é mais estratégia. Eu tenho uma equipe que pode vender, mas eles dependem de mim também, entendeu? Em Então fazer campanha. então deixa eu entender, o que seria estratégia para isso, na tua cabeça? Fala para mim. Então, estratégia que eu falo, às vezes, é desenvolver novos produtos, oportunidade. Um exemplo, nós estamos no momento de frio, né, de outono e inverno. Nem chegou o inverno ainda. E a gente tem a oportunidade de atender uma demanda muito grande de agasalho para time esportivo, para empresarial, em série de questões que não é da nossa demanda corriqueira. Então, um exemplo, se a gente tem um trabalho de programação de material, de programação de produção, saber se a sua produção está com 100%, 80%, 50% de capacidade, eu não consigo focar nisso para mim falar assim, ó, nós temos uma meta de vender 1.000 peças por semana, eu não consigo fazer esse planejamento de quanto a gente vai conseguir e aonde a gente quer. Por isso que hoje, um exemplo, desde o feriado de abril, daquele primeiro feriado prolongado de abril, a empresa deu uma declinada. Um exemplo, uma empresa que fatura 270 mil, pequena, 270 mil, por mês, ela faturar 70 é muito grande. Baixou 50, mais de 50% a menos de faturamento. Por quê? Por causa que não tem uma estratégia de venda, não tem um negócio linear aí que você tem, quando cai, você tem um plano B, vamos falar assim, entendeu? E isso depende muito de mim. Entendi, perfeito. Tá. Então vamos entender algumas coisas aqui, ó. Primeira coisa, existe o nível lá dos vendedores, tá? Os caras que estão lá batendo nas portas, oferecendo, enfim. Isso eu chamo de nível operacional, os caras que estão executando, tá? Acima do nível operacional tem o nível tático, que é o nível de gerência. Quase tudo que você me falou é tático, não é estratégico. Por quê? Montar esses números, ver capacidade de produção, ver como fazer as pessoas ir atrás, isso aqui é tudo tático. O dono lá em cima, ele tem que estar pensando assim, coisas que você me falou. Ver qual produto novo desenvolver, ver qual região ir, ver como abordar o cliente. Isso é estratégico. Então, quanto mais... Eu estou falando isso porque quanto mais lá em cima, mais a tua empresa vai decolar a médio e a curto prazo. Quanto mais no tático, você vai estar batendo aqueles números ali, os 270. É bom bater? É. Claro, ótimo. Mas você vai bater aquele ali e ponto. Lá em cima é que você vai ultrapassar isso. Então, tua prioridade tem que ser lá em cima. Não está fazendo número, não está olhando, não está vendo capacidade de produção, isso o teu tático tem que fazer. Você tem que olhar assim, poxa, minha capacidade é essa, então como é que eu vou melhorar aqui? Como é que eu vou agilizar os processos internamente? Como é que eu vou organizar a equipe para entregar mais em menor tempo? Como é que eu vou fazer para ir tal região? Qual produto eu vou buscar? Qual parceria eu vou fechar? Isso é estratégico. Só para a gente alinhar. Tá? Só para a gente alinhar conceito. Tá, Max? Alinhamos conceito. Agora vamos lá. Essas pessoas que eu falei lá embaixo. Operacional, o cara da venda. Em cima, o cara do tático, ali, o coordenador de vendas, o gerente de vendas, sei lá quem for, como se quiser chamar. Tá? Esse cara, ele também tem que ter um alinhamento. Alinhamento de quê? Lá em cima, que é essa meta.
Como que eu vou entregar essa meta aqui? Lá em cima vai orientar, cara, é ir por aqui, por aqui, por aqui. Mas ele que vai fazer com que lá embaixo aconteça. Por que que eu tô falando isso? Porque a tua empresa, deixa eu desenhar aqui para você, ó. Bem toscão aqui, mas só para você entender a lógica de raciocínio aqui, ó. Tá dando para ver aí? Sim. Ó, lá embaixo você tem algumas pessoas, digamos aqui, ó, essas pessoinhas aqui, ó, digamos que são teu time de venda. Tudo bem que você falou que tem mais do que isso. Time de vendas. Aqui acima tem alguém coordenando, supervisionando eles. Aqui você tem um time de produção, por exemplo. Aqui você tem um time de faturamento, digamos, tá? Então tem pessoas lá embaixo, pessoas em cima coordenando. Aqui tá dando o norte. Se você pegar, não, eu sou bom em vendas e estratégias de vendas e papapá, e você ficar cuidando só disso aqui, o que vai acontecer? Você vai desenvolver muito bem a tua área de vendas e o resto. Quem que faz? Ah, vou de vez em quando dar uma olhada? Não. Então, o que é o ideal? O ideal é que você lá em cima não esteja o tempo inteiro envolvido aqui embaixo. Ficou uma rabiscaiama aqui. Mas que você se envolva com essas pessoas aqui. Com essas pessoas. Aí com essas pessoas é que você vai dar o direcionamento. Cara, aqui embaixo, cada uma das pessoas, eu quero 270 pau de vendas. Quantos vendedores se tem? Nós somos em 3 vendedores, 2 arte finalistas que faz as vendas também, diretamente, indireto. Então Tá, são 4. quando você fala que o vendedor é arte finalista, eu meio que tiro o fardo dele de meta, porque ele vai ter a muleta da arte, tá? Uhum. Entendeu? Cara, não deu para vender esse mês aquela meta porque eu tive que fazer arte. Então, Sim, é porque o meu segmento ele é bem atrelado o setor de arte, entendeu? não, Às vezes, um perfeito, exemplo, quando perfeito. o cara está dentro da empresa, a chance da gente vender fazendo a arte na hora, então o menino já desenvolve a arte, já faz e já libera, o cara já sai daqui com o uniforme já pré-definido, vamos falar assim. É. Com o tempo você vai Mas entender isso, tá? entendo dele, Quando então você considero tira, como dele. com o tempo você vai entender isso aí. Quando você dá duas responsabilidades diferentes nesse nível, cara, uma meta de vendas e uma meta de artes, você vai sempre ter muleta. Só guarda isso que eu tô te falando, tá? Eu Uhum. sei que no começo mas que você vai ter um monte de mazec aí. Mas só guarda isso que eu tô te falando. Você tá dando muleta para os teus vendedores, tá? Muleta para ele justificar a não venda. Ai, que demorou, fui Uhum. fazer a arte, o cara não gostou, tive que fazer 5, 6, não deu tempo de visitar o. Você tá dando muleta para ele. Só guarda isso. Uhum. Guarda isso. Mas Verdade. vamos esquecer a muleta. Vamos Vamos anotar. pensar na meta de venda. Vamos pensar na meta de vendas, tá? 270 mil você vai dividir aí pelos teus. Vamos supor 3 aqui. 90 mil cada um. 90 mil cada um é a meta do cara. Ok? O nível tático tem que garantir que cada um deles garanta esses 90 mil. Função dele. Não tua. Tua é dar um meio para que isso aconteça. Cara, eu dou um meio. O que é o meio? Eu dou o produto, eu dou a condição de pagamento, eu dou o material, eu dou o processo de vendas. Que a venda é um Uma promoção, processo. alguma coisa assim. Oi? Uma promoção, uma É, campanha de venda, alguma coisa assim. tudo bem, dou um marketing para que quando ele chegue lá visitar o cliente sabe quem a gente é. Então, estratégico dá isso. Agora, lá no meio, nível tático vai garantir que cada um bata esses 90K de vendas aí. Como é que a gente vai garantir isso? Aí tem um negócio que eu ensino, e eu vou te mostrar aqui para você entender, ó. Tem um negocinho que eu ensino, cara, que faz toda a diferença na venda. Deixa eu abrir aqui, vou te mostrar aqui, ó. Isso aqui toda empresa deveria ter no meu ponto de vista. Que é um negocinho chamado, aqui, ó. Aqui, máquina de vendas. Já ouviu falar disso? Opa, abri Não. errado aqui. Máquina de vendas. Uma coisa é o processo de vendas. Eu preciso ter um processo para que eu possa vender da forma correta. Mas eu preciso ter uma máquina de vendas aqui, ó. O que seria uma máquina de vendas? Uma máquina de vendas é um conceito baseado em estratégias e números que vão garantir que cada uma das pessoas bata aquela meta que eu quero. Ou seja,
É um conceito, né, onde a gente cria todo um caminho para que cada vendedor me traga esses 90 mil. Então, vou fazer alguns cálculos, a máquina, vou jogar umas informações para a máquina vai calcular para mim a demanda, o que, que o cara vai ter que fazer. Porque aqui eu vou te falar um negócio assim, ó, Max. Normalmente, cara, não sei se é até o caso, mas normalmente, como é que se coloca a venda para vendedor? Cara, você tem que vender 90 mil, beleza? Beleza. Aí chega lá pelo dia 15, e aí, bicho, quando você vendeu? Ah, vendi 30. Cara, mas é para vender 90? Não, então eu vou correr, vou trazer os 90 até o final do mês. Tá. Aí falta 5 dias aí, como é que tá? Ah, tô em 60. E agora? Não bate a meta. Cobra a meta, número, valor. Não sei se é teu caso, espero que não. Mas geralmente é assim que se faz, né? Agora, para eu bater essa meta, existe uma série de submetas que eu tenho que pensar. Em cima de cálculos que eu não consigo te explicar agora em poucos minutos aqui. Mas desde número de visita, número de funil que eu estou convertendo, cara, número de pessoas que eu converso, pessoas que entram no topo. Então tem que entender esses números e o meu tático tem que estar se preocupando com que cada um deles execute esses números. Porque se eu sei que esse número prévio da construção aconteceu, a venda é natural. Não sei se eu me fiz entender aqui, eu tentei resumir em poucas palavras um módulo inteiro aqui. Uhum. Eu entendi. Você fala, é como se fosse uma busca de novos clientes, vamos falar assim, não só de novos, mas de conversão de venda, né? Tanto de clientes ativos na empresa, como de prospecção. Seria mais ou menos isso? Basicamente assim, ó, você vai olhar as suas estatísticas passadas, tá? Uhum. Como assim? Eu tenho meu funil lá, clientes que a gente prospecta lá no topo, abaixo eu tenho cliente que dou proposta e embaixo clientes que eu fecho o negócio. Uhum. Digamos lá, não, todo mês eu falo com 100 pessoas, eu bato em 100 portas, de 100 portas que eu bato, eu tiro 60 propostas e eu tiro 10 vendas. Montei meu funil. Então 10% do que está no topo lá vira negócio. Aí eu sei meu ticket médio. Ah, meu ticket médio está em 5 mil, digamos. Ok? Então tá. Então se eu quero vender 10 mil, o que eu tenho que fazer? Aliás, ticket médio 5 mil, vezes 10 vendas, 50 mil. Só para arredondar. Se eu quero vender 100 mil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar o número de portas que eu bato lá em cima, estatisticamente falando. Uhum. Então, bom, eu tenho que garantir, então, cada vendedor tem que bater em 200 portas, vou dividir isso por dia, divide por 20 dias, 5 portas por dia cada vendedor tem que bater. Então começa por aí, o meu tático tem que se encarar. Cara, você bateu em 5 portas todo dia? Tá, bati. Legal. De 5 portas que você bateu, você tirou 3 propostas por dia? Tirei. Legal. De 3 que você bateu, você fechou uma? Fechei. Legal. O ticket médio está acima de 5 mil? Legal. Se está tudo legal, ok, a meta vai acontecer. Não, cara, não está legal. O cara não visitou 5, visitou só 4. Ou então visitou 5 e tirou só uma proposta. O que aconteceu? Visitou o cliente errado, usou o discurso errado, não usou o processo certo. Aí eu começo a entender os porquês da coisa. Viu? E nesse funil, eu tenho foi até bom você tocar nisso aí, que a gente está com um trabalho sobre de prospecção num processo aspiral, né? Fazer mais a nossa região, que é muito carente, e depois ir alongando um KM, 180, 250, para abranger um território maior aí do nosso estado. Às vezes até Minas, até fora do estado, como a gente já atende, mas nós atende por indicações, essas coisas. A gente quer fazer um trabalho mesmo de formiguinha, né? De ir plantando ali e tal, para buscar colher o fruto futuro. Tem alguma regra específica de um vendedor, por exemplo, ele consegue prospectar 10, 15, 20
Ou tenho, tipo assim, ó, é 5 para ser bem definido, uma estratégia bem feita de É, prospecção ou de conversa? De atendimento, desculpa. você vai ter que olhar o teu negócio e ver isso. Eu não tenho como te falar isso. Porque cada negócio varia. Eu Uhum, tenho um negócio que eu tenho participação que um vendedor consegue falar com 2 pessoas por dia no máximo. É reunião de 3, 4 horas. Não tem, se eu botar três, o cara não faz. Mas tem negócio que não, tu chega lá e, cara, em 10 minutos mata a charada. Então você tem que olhar o seguinte, qual é o tempo médio de cada visita? Qual é o tempo entre um cliente e outro? Qual é o tempo de espera uhum, para ser atendido? Então tem que considerar essas variáveis. O ideal, de repente, é você ir a entendi. campo com o vendedor e ver isso. Ou você ir sozinho e criar um Uhum, parâmetro. Não, vou criar um parâmetro aqui, ó. Cara, eu consigo, se eu fico uma semana visitando, você vai criar esse parâmetro. Eu consigo visitar 8 por dia. Então tá, vou cobrar que o cara visite 6. Então você tem que uhum. estabelecer esse parâmetro. Agora, o que que é o problema? Ah, eu vou visitar um cliente aqui na minha cidade e dali a pouco eu tenho que rodar 100 quilômetros para visitar outro, depois mais 200 quilômetros. Aí começa a apertar o cerco, né? Então você tem que pensar, Entendi. de repente, talvez em dividir regiões lá. Tua região vai daqui até aqui, a tua vai dali até ali. Até porque aí cabe também ao nível tático que se preocupe com isso. Como é que vai montar essas rotas aqui? Porque se deixar, às vezes, às vezes tem um vendedor que não tem noção. O cara é bom chegar na frente do cliente e conversar, mas eu vou visitar um aqui, depois vou para outra cidade, aí volto aqui de tarde, e fica girando, ele fica mais tempo na estrada do que falando com as pessoas. Ó, nós temos uma vantagem que a gente não precisa diretamente a visita, né? É importante você estar lá, mas o que que eu faço hoje? Eu tenho uns clientes em Alfenas, vou te dar um exemplo. Então, às vezes, uma vez no mês, uma vez a cada 60 Uhum. dias, eu dou um pulinho lá, faço um comercial com eles, tomo um café e retorno para a cidade. É mais uma parte comercial mesmo, sabe? Não, nem é para vendas. Aí, se surgir, nossa, estou precisando disso, tal, aí você executa lá na hora. Mas a gente tenta trabalhar mais com no WhatsApp, né? Mais com aquela fidelidade do cliente mesmo. Veja que eu te falei, o visita para fins de cálculo, tá? Mas você vai adaptar a Uhum, máquina para o teu negócio, tá? uhum, Que olha só, eu fiz aqui, eu fiz uma versão compacta para você em 10 minutos aqui, para te explicar o que eu preciso de 3 módulos para te ensinar a fazer, ó. Começa por aqui, ó, uhum. a estratégia de marketing. Começa pela estratégia, depois passa pelo processo de vendas, para daí sim chegar na máquina de vendas, né? Então é uma construção. Eu estou fazendo uma versão bem simplista aqui para você, Uhum. bem sintética do que é, Um mas resumo. um resumo. Mas é isso que tem que acontecer. Isso que eu falei garante uma coisa, Max. Garante que a tua empresa venda com regularidade. O que é vender com regularidade? E você vai ver muito no episódio 3 isso eu vou falar. Vender com regularidade é você ter uma constância em venda, sem aqueles altos e baixos. E isso vale para qualquer negócio, cara, não interessa o ramo. Ah, mas o meu é porta aberta, o cliente vem. Mas aí você tem que ter uma estratégia para atrair ele na quantidade que se quer. Sim. Porta aberta, você abre a porta em qualquer lugar, né? Você precisa ter o cliente dentro dessa porta aberta, né? Tem que fazer ele vir, exatamente. Então, quando você tem um negócio de venda que é externa, né, você também tem que pensar, tá, tudo bem, mas como é que eu chego no cliente? Porque o problema, cara, você falou em indicação. Indicação é legal, é massa, é bom. Já é meia venda feita, como fala o outro. Meia venda feita quando vem Uhum. indicado. Só que a indicação tem um grande problema. Você sabe qual que é? Ó, eu acredito é que quando o cara para de indicar ou compra do concorrente, aí ferrou. Que tipo de gestão você tem nas indicações que vão vir? Você não consegue nem argumentar, né? Não tem. Como é que eu vou chegar pro cara? Você tem alguém para me indicar aí? Até eventualmente funciona isso. Mas o cara, deixa eu pensar, talvez o fulano.
E hoje tem muita gente que não gosta de se comprometer com indicação, porque é igual pedreiro, né? Às vezes faz um serviço lá, sentou, pisa. Ah, mas você me indicou que, cara, eu, não, se soubesse que era de jeito, não tinha feito. Aí você fica como culpado Fica ainda. ruim, exatamente, fica ruim para a imagem, né? Então, o problema da indicação, para mim, é isso. Eu não consigo regular a Uhum. quantidade que eu quero. Não, esse mês eu vou precisar de 100 indicação. O que que eu vou fazer para que isso aconteça? Vou ficar contando com a sorte. Pode ser que vem, pode ser que não vem. Para contornar isso, eu preciso ter a minha estratégia. Para que eu faça o cliente chegar até mim ou que eu chegue até ele. Isso é uma estratégia. Aí eu posso usar o meu marketing, né? O meu marketing. E aí tem outra sacada aqui, cara, que dentro do meu módulo de marketing, aqui eu ensino isso com detalhes, tá? Porque o melhor marketing que tem não é o marketing que vende. Já ouviu falar isso? Não. O melhor marketing que tem não é o marketing que vende. Ele não pode, quer um marketing que funciona, não faz um marketing que queira vender. Ah, promoção de agasalho, portanto. Cara, esse é o pior marketing que tem. Campas está dizendo que ele não funciona. Não, ele funciona. Só que ele funciona se você chegar no cara que está prontinho para comprar. Para ele vai funcionar. Mas o problema é saber quem é o cara que está prontinho para comprar. Então eu tenho que fazer um marketing que não vende. O marketing que Entender a desperta o necessidade do desejo. cliente. Você já viu propaganda de Coca-Cola? Já. Você já viu a Coca-Cola dizer que o fardo tá de 10 por 5? Que tá... Não, encontre os melhores supermercados. Ela não faz isso. Aí você vai pensar, mas a Coca é grande, Campa. Mas a lógica é a mesma. E fora que Procura. ela busca fidelizar clientes novos, né? Que ela vai lá na criança, né? Vai lá na criança. Procura Viva Positivamente. Ali roda na timeline. Todo o nosso Insta roda. Vê se você vê alguma propaganda ali. Ah, empreendedor líder de tanto por tanto. Aqui oferta especial. Não tem. Não faço isso. Não funciona. Então, o marketing que não vende é o melhor marketing que tem. O marketing que educa. Essa é a palavra-chave. Marketing que educa. Então, e assim, como que nessa estratégia toda, do funil, do processo de vendas, na tática de vendas, na máquina de vendas, né, vamos falar assim, isso aí vai ser voltado mais para uma equipe minha, né? E quando o mercado está difícil e você está com essa equipe com dificuldade também. Você chega aqui com, vamos fazer o negócio acontecer, aí você toma já no frio, já tá frio, você vem com um balde de água gelada, te joga um pouquinho em cima, porque a equipe não tá na mesma pegada. Porque nossa, é guerra, ontem não sei o quê, você viu o que aconteceu, a inflação subiu e não sei o quê, aí você começa a ficar paranoico com tudo isso, entendeu? Aí, um exemplo, o seu setor de vendas já não consegue executar, a sua estratégia de vendas que você acha que você iria fazer já não consegue, e sua produção está sendo penalizada com isso, porque você deixa de colocar, aí quando entra qualquer tipo de produção, você tem que fazer rápido para girar rápido, para você entrar para pagar boletos, né? Boleto aqui, boleto ali. E aí, como que a gente trata isso? Porque você pode ser líder, pode ser o que for, mas se você não tiver cabeça, você não consegue executar. Quando eu Uhum. vivia apagando incêndio, cara, a minha empresa era extremamente suscetível a fatores externos. Eu tinha vendedor na minha empresa. Cheguei a ter 3 vendedores paralelos, tá? Para vender sistema, que era aquele meu primeiro negócio. E o que que acontecia comigo lá? Acontecia assim, ó. Vinha uma crise, por exemplo, agora recessão, dólar, enfim. A minha equipe não fechava negócio. Normal, não fechava negócio. Mas além disso, eu tinha contratos, os clientes, não sei se você tem sistema na tua empresa, se você tem, você paga por mês, né? Paga uma mensalidade. Eu tinha isso, os clientes pagavam mensalidade.
Começavam a cancelar contrato, começavam a pedir para reduzir, não pagavam. Era um horror, cara. Qualquer coisinha de mercado, para mim, era um horror. E aí, qual é que era a minha reação natural, Max? Eu tinha 4 amigos lá que tinham empresas na mesma área que a minha e eram lascados que nem eu, para não dizer aquela palavra que começa com F, tá? Mas eram lascados que nem eu. Talvez dos 4 eu era o melhorzinho deles, tá? Eu acho que era o melhorzinho dos 4. Né? E o que eu fazia, cara? Eu ligava para eles. Como é que tá aí para ti? O que você acha que eles me respondiam? Tá, tá lascado. Tá uma merda, campa, não tô vendendo, os caras estão cancelando, não estão pagando. Aí eu falava com os 4 e voltava para a Cris e dizia, Cris, tá de boa, não é com a gente, é o mercado que tá assim. Então, tá tudo certo, não é nós que estamos falhando. Beleza. Beleza? Só que não pagava É as o que nós, contas, cara. é o que nós tá sentindo. É, não pagava as contas. Daí teve um dia, numa dessas vezes, eu falei com os 4, mesmo discurso, o cara tá ruim, estão perdendo, não estão fechando. Aí eu liguei para um grandão lá. O cara não era meu amigo, era conhecido, era até meio arrogante assim, tá? Mas eu não tive coragem e liguei pro cara. Liguei pro cara. Cara, me fala, como é que tá a crise aí pra ti? Ele, campa, tá normal, cara. Tá, mas normal significa que você tá perdendo o contrato, que vocês não estão vendendo? Não, cara. A gente tá vendendo, esse mês nós batemos recorde de venda no ano. Como assim, cara? Não, a gente vendeu pra caramba esse mês. Tá, mas e os caras estão cancelando com você? Não. Eles ligaram pedindo para cancelar, a gente fez uma proposta diferente, agregou um serviço, a gente está mantendo. Perdemos um só, ele me falou. Aí o meu intuito, quando o cara me falou isso, mentiroso. Mentiroso. O cara tá conversando, quer aparecer, né? Mas como eu tinha alguns conhecidos meus que trabalhavam para ele, liguei pros caras. Cara, o fulano me falou isso, é verdade. Pior que é, campa. A gente tá se vendo louco aqui, a gente não tá dando conta de implantar tudo que foi vendido. Não, aí me caiu a casa, né, cara? Peraí. Todos nós, a turma do F lá, né? A turma daquela palavrinha que começa com F, complicado, e o cara, bem, como assim? Aí eu fui ver. Esse cara intensificou o marketing dele na crise. Esse cara botou os vendedores a correr. Botou uma pilha nos caras. Tá, mas por que ele fez isso? Porque ele enxergou, não, tá dando crise, todo mundo vai recuar. O pessoal vai parar de gastar em marketing. O pessoal não vai botar vendedor na rua visitar, custa dinheiro, é caro na estrada, é gasolina. Não vai fazer, eu vou fazer. Vou aproveitar esse momento. Porque tem uma pegada, cara. A crise, ela não pega todo mundo. Ela pega alguns. Na crise, toda crise tem a empresa que quebra e tem o cara que fica grandão. Tem o cara que se fortalece na crise. A questão é o seguinte, eu quero o que na crise? Eu quero quebrar ou eu quero me fortalecer? Fortalecer, né? Então, aí para fortalecer, o que eu vou fazer para me fortalecer? E é isso que o dono que está lá no topo faz. Cara, esquece isso. Esquece, vamos trabalhar como se isso não existisse. Vamos adaptar a nossa máquina para ela se adaptar a isso que está acontecendo em alguns casos aqui. E vamos buscar outros casos. Essa é a pegada, cara. Porque a gente tem muita demanda, muita mesmo, está vendendo, não está, tá pagando o incêndio, a gente está vivendo um dia após o outro, neste momento, de um mês para cá. No feriado, eu cheguei a subir, nós trabalhamos no feriado, eu cheguei a subir aqui no piso superior aqui da empresa, sentei no vaso sanitário e comecei a chorar, cara, porque é tão estressante sua família, você não conseguir dar um suporte, você chegar em casa, parece que está com depressão. E assim, aí a gente vem buscando, tira ideia com pessoas, tal, a gente, para outras pessoas a gente até dá motiva, né, fala, não, cara, vai melhorar, se Deus quiser, força, vamos tocar mais um pouquinho, segura a onda. A gente, até agora, a gente viveu e não vai ser agora que a gente vai parar. Só que a gente percebeu que a gente tem uma procura muito grande, mas não está conseguindo fechar, né? Aí foi até onde eu cheguei na minha vendedora e falei assim, ó, eu quero que você faça um relatório de todas as vendas que você não está conseguindo e vamos entender o motivo. E aí, numa quinta-feira, minha esposa teve um compromisso à noite com meu filho, eu peguei, tinha um fly lá, uma divulgação dos materiais,
e chamei um amigo meu. Falei, sô, publica nos seus grupos aí. Aí ele foi e publicou. Do que ele publicou, saiu 3 vendas. 3 vendas à noite, eu mesmo respondendo. Aí eu peguei, cheguei cedo, ó, você tá vendo? Eu acho que é alguma coisa do jeito que nós estamos trabalhando. Vamos montar uma estratégia? Vamos pensar, porque eu acho que a gente precisa entender a necessidade. Porque até mesmo uma empresa que não está vendendo, ela vai segurar um pouco uma despesa de uniforme. É natural isso acontecer. Beleza. Só que ela tem que ter uniforme. É lei isso. Pronto. O time de futebol são 20 jogadores. Quem banca geralmente é patrocínio. Se a empresa não está vendendo, ele não vai ter patrocínio. Então ele vai ter que buscar recurso próprio. O que é? 60, R$ 70 de cada jogador. Então vamos entender a necessidade de cada time, de cada cliente e vamos adaptar a nossa realidade. Só que eu estou com dificuldade, né, de fazer isso num curto prazo. Eu não sei como lidar com isso nesse primeiro momento, porque é o caso, estamos apagando incêndio, né? Eu estou aqui com você, mas na hora que eu descer eu vou ter que levar a mercadoria de e-commerce lá na Shopee, lá não sei aonde, e então eu preciso desvincular um pouco disso para estar nesse topo, lá no topo da pirâmide, né? Para a gente estar com a estratégia e pensamentos limpos para poder executar. Eu não sei se todos aí do que está assistindo a live têm essa mesma dificuldade, mas a gente tem hora que a gente coloca até culpa nas pessoas e às vezes é nossa, né? Você me mostrou uma realidade que às vezes eu já tinha isso comigo, mas você me mostrou uma realidade que às vezes a gente não pode ficar apontando o dedo para os outros. Às vezes é a atitude ou o processo nosso que estão errados. Posso corrigir uma frasezinha sua? Você disse, Pode? às vezes é culpa nossa. Troca para o seguinte, sempre é culpa nossa. Sempre. Não é às vezes, sempre. Raramente não é. Raramente não é. Mas, ó, deixa eu te falar assim, ó. Você vê que é um caminho, Max. É um caminho. Você viu aqui que eu te mostrei? Você viu que eu te mostrei que a parte de vendas a gente mexe lá nos módulos 11, 12 e 13. Isso não é à toa. Por que isso não é à toa? Porque primeiro a gente tem que arrumar a coisa. Então a gente começa aqui arrumando a peça principal, ó. Você consegue ler o que está escrito aqui, ó? General, O general. Quem é que é o general na empresa? Nossa, o proprietário. Nossa. Então eu começo arrumando. Às vezes as pessoas entram no empreendedor líder, mas o módulo 1 não fala em processo. Não fala. Porque eu tenho que arrumar a peça principal. Aí a gente começa, depois de entender a empresa, a gente começa a preparar a peça. Preparar. A gente cria cultura, a gente organiza internamente. Aqui já começa a parar de apagar incêndio. Os incêndios maiores somem aqui, ó. A gente mexe no dinheiro, aí começa a mexer na liderança, porque a liderança tem que acontecer. Aí a gente começa os padrões, os processos e a gestão da qualidade. A gente conecta isso com as pessoas, planeja a nossa empresa como a gente quer, e aí a gente vai para tudo que a gente falou. Vendas. Por que eu estou te mostrando isso? Você vê que existe uma construção para que isso aconteça. E essa construção, ela começa onde? Ela começa te tirando dos incêndios. Tirando dos incêndios. Porque se você perguntar para qualquer bombeiro, qual é o melhor jeito de combater o incêndio? Sabe o que ele vai te responder? Não deixa pegar fogo. Evita. Evita. Então, quando eu tô ali naquela roda viva de apagar incêndio, cara, vamos fazer um exemplo bem literal. Se literalmente pegar fogo a tua empresa agora, você tiver que pegar na mão literalmente um extintor e apagar, você vai melhorar a tua empresa apagando esse incêndio? Vai amenizar naquele momento, mas eu acho que não vai resolver porque a gente não é bombeiro. Então, mas mesmo que venha um bombeiro, caminhão pipa com extintor profissional e não sei o que, ele vai melhorar a situação? Ele vai apagar, né? O bombeiro mesmo. Vai evitar um estrago maior. Alguma coisa já estragou. Ele vai evitar que um estrago maior. Evita que queime aquela máquina que é muito cara, evita que derrube o prédio, que queime o estoque. Mas alguma coisa vai estragar.
Fato. Uhum. O cara vai entrar com a mangueira, Prejuízo vai não vai molhar o ter. computador, vai virar um pandemônio aquilo ali. Mas vai apagar o incêndio. Quando você tá, por que que eu faço analogia? Porque quando você tá nessa roda viva apagando incêndio, você tá só diminuindo o impacto do estrago. Você não tá trabalhando para melhorar. Então a primeira coisa, por isso que eu falo, pare de apagar incêndio. A primeira coisa é parar com os incêndios. Acabar com os incêndios. Hoje pega 10 incêndios por dia, 10 focos de fogo por dia. Vamos diminuir para 3. Opa, já melhora a minha vida, já tenho tempo para pensar diferente. Então o caminho sempre é esse, é começar a reduzir o foco dos incêndios, evitando que os incêndios aconteçam. Então quanto mais eu fizer o meu papel de dono, assumir o topo, começar a olhar de cima para baixo, opa, é aqui que está o problema, vamos evitar com que isso aconteça. Meu problema é que num mês lá, que deveria vender 270, está vendendo só 100. Ah, então tá, eu tenho que evitar que naquele mês isso aconteça. Eu fiz um trabalho um tempo atrás, e mais para comprovar para a equipe, né? Eu catei uma listagem que eu tinha, muito antiga, do serviço que eu trabalhei, e desvinculei todo o telefone da empresa. Peguei o telefone meu particular e comecei a fazer vendas. No dia, tipo assim, 27 daquele mês, eu já tinha batido 120 mil reais de venda. Sozinho. Sem usar um cliente da empresa. Tudo clientes novos. Lembrando, no meio de uma pandemia onde estava fechado. Não tinha esporte e não tinha empresas abertas trabalhando com o público. Então, quer dizer, quem está lá de trás do balcão escondido só numa portinha, o cara não precisava estar nem com uniforme, vamos falar assim. Isso aí. É esse agir Só que diferente. E isso você vai entender no passo 4 que eu vou te mostrar no episódio 3. Isso não tem que ser um negócio esporádico, isso tem que ser cultural. Cultura da empresa. cotidiano, né? Tem que ser no seu dia a dia, né? Isso tem que acontecer. Se Não, você tem que vender não só 10 mil por você, dia. mas todo mundo. Uhum. É isso aí. É porque na Mercedes eu trabalhei com um consultor de vendas. Então, eu atendia frotista, eu atendia, revertia a venda, eu tinha uma campanha de 5 clientes novos por mês, era um produto caro, era uma concessionária, onde muita gente tem receio de entrar dentro de uma concessionária. Deus me livre daquilo lá. E a gente provou que o caro se torna barato, né? Porque eu fazia um levantamento com o cliente de paradas que ele tinha no ano todo, se ele não fizesse uma revisão preventiva, uma quebra uma quebra não desejada, mas causadas por falta de manutenção. Então, hoje eu uso algumas técnicas que eu tive nesses 12 anos, né, nessa passagem de 12 anos, foi uma bagagem muito grande para mim. E vendo você falar, eu vejo lá nos meus tutores, né, nos meus professores, né, da Mercedes, é que realmente a gente que está na ponta do iceberg ali, a gente tem que ser o cara. A gente tem que estar com a cabeça mesmo para ensinar. Não adianta você querer pegar o cara, eu vou tirar um cara da multinacional. Cara, se ele for melhor do que você, ele monta uma empresa para você. Não é nem questão de ser melhor. Se ele tiver uma capacidade, ele vai montar uma empresa para ele. Isso aí. Você tem que ter pessoas Senão qualificadas assim dentro da sua empresa. você vira empresa Liga da Justiça daí, né? Dependendo sempre dos melhores, né? Sim. É isso aí. Legal, Max. Prazer falar com você, amigo. Desculpa aí o transtorno da internet ter caído. É isso, não esquenta a cabeça. Isso Agradeço acontece. a todos aí pela oportunidade e obrigado por estar estudando esse treinamento. Show de bola. Sucesso aí pra você. Prazer. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. A grande verdade é isso, tá? Quanto mais lá em cima, comandando a empresa, dando direcionamento, mais a tua empresa vai ter sucesso, mais você vai
parar de apagar incêndio. O episódio 2 que sai amanhã eu vou falar muito disso, vou te mostrar o caminho para que isso aconteça. Um forte abraço, desejo que você viva positivamente